Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer e hoje falando de um tema muito importante para todo mundo, mas principalmente para nós, mulheres. No dia 5 de fevereiro, se comemora o Dia da Mamografia. E mamografia é uma palavra que as mulheres se acostumaram a ouvir agora falando em prevenção. Por isso, a gente trouxe aqui a doutora Ana Paula, é a Ana Paula Ideme Uema Watanabe. Consegui falar. Ela é médica, né? Radiologista de mama do Departamento de Prevenção. Isso mesmo. Tudo bom, doutora? Tudo jóia. Tá bom. Sempre um prazer estar aqui, gente, para poder colocar umas palavrinhas e um pouquinho da ideia sempre da prevenção. Consegui falar seu nome inteiro, viu? E tá vendo? Eu fiquei muito feliz. Doutora, mamografia é um exame. Isso mesmo, é um exame que é especificamente para as mamas, né? Que foi desenvolvido então para a gente poder detectar algumas alterações que porventura a mulher possa apresentar nas mamas. Tá, e é um exame que deve ser feito com uma certa regularidade, tá? Mas como é que surgiu essa história de fazer um exame e ter um aparelho daquele tamanho, porque é enorme. Eu já fiz algumas vezes, eu não posso falar quantas, porque senão eu entrego a idade. Isso mesmo. Né? Já fiz algumas vezes, é um aparelho enorme, que a gente fica até um pouco constrangida ali, né? Frio, porque é um aparelho num ambiente frio. Como é que foi que surgiu isso? A senhora sabe mais ou menos essa história? Surgiu há muito tempo atrás, a gente precisa voltar quase 120 anos para trás. Então, primeiro descobriram o raio-x, né? Que seria o processo que gerou e que surgiu a mamografia. Então, do mesmo jeito que você faz raio-x de tórax, raio-x da cabeça, tomografia, é a mesma mecânica, é a mesma tecnologia. Então, a mamografia surgiu 18 anos depois, então, em 1895, descobriram o raio-x, uma técnica para se fazer este exame. 18 anos depois, conseguiram fazer a primeira tentativa de alguma coisa voltada para a mama. Mas sabe como começou? Faz muito tempo muito curioso como começou. Hoje em dia, a gente escuta muito falar de cirurgias da mama. E que gera o quê? Gera aquela pecinha, aquele pedaço de tecido que vai para análise. Então, um médico falou, vamos ver como é que aparece isso aqui no raio-x. Para eles tentarem ver as calcificações, aquelas danadas das calcificações que hoje em dia a gente busca, que é aquela poeirinha. Então, começou pela primeira vez com isso, em 1913. Aí eles começaram a radiografar isso, daí falou, opa, mas não funciona para mama? E aí depois, mais 20 anos depois, tentaram fazer uma incidênciazinha da mama, mas aparecia pulmão, aparecia tudo, porque era uma tentativa, né? Quando começou efetivamente, em 1960, eles conseguiram fazer com que um aparelho, que era do raio-x, mas era adaptado, fosse fazer aquela apertadinha de leve na mama. E eles descobriram que precisava posicionar bem e precisava comprimir, precisava dar aquele apertão necessário. Que dói, todo mundo e que fala, a gente tem que falar que dói. Mas é necessário para uma qualidade de exame muito bom. Outras coisas também dói e a mulher continua fazendo. E acaba fazendo, né? O Papa Nicolau também não é um exame nada confortável. Vamos dizer que os exames de prevenção são os exames que são um tanto desconfortáveis, né? Às vezes até dolorosos, mas são temporários. Tá, mas depilar também não é nada confortável. Tirar a sobrancelha com pinça não é confortável. E mulher faz tudo isso por vaidade. Então, por saúde, tem que fazer. E eu costumo dizer, Lu, que se cuidar da saúde também é vaidade. Também faz parte de ir no cabeleireiro fazer a unha, tirar a cutícula, fazer a depilação. Faça mamografia também, e o Papa Nicolau também, né? Tá, aí doutora, como é que funciona isso? Porque assim, a impressão que a gente tem, e eu sou uma dessas mulheres leigas no assunto, é que a gente vai lá e pega um seio, que é uma coisa anatômica bonita, redonda, e achata. É mais ou menos por aí. Numa máquina de Xerox, sabe? Mais ou menos por aí. Você sabe que muitas tentativas de melhora já aconteceram. Hoje eu digo para você que nós estamos no melhor da qualidade de imagem. Mas realizar o exame e ter aquela imagem, conseguir fazer aquela imagem, ainda está por trás o quê? Está por trás a achatadinha famosa, o apertão. Mas assim... E a posição, né? Que é uma posição estratégica. Por quê? Porque você, além de ter que se posicionar bem, a técnica tem que conseguir posicionar, você tem que ficar parada. É igual fotografia, né? Então, fotografia também evoluiu. Não era antigamente só de papel, daí agora não está digital, a mamografia também passou por isso. Era analógica e agora é digital, para poder ver melhor, para poder ter melhor definição. Mas o exame em si não tem outro jeito, gente. Todo lugar que você vá fazer, por melhor que seja o aparelho, ou pior que seja, o posicionamento ele é necessário. Então, você posiciona primeiro a mama numa incidência que a gente chama de médio lateral oblíqua, e depois as duas mamas, e depois a gente posiciona, achata a mama
naquela incidênciazinha de cima para baixo, que é a crânio-caudal. Então, o exame basicamente são 4 incidências, para quem não tem silicone, para quem não tem outros complementos para fazer, mas ele aperta e solta rapidamente. Isso é importante. Não, é rápido. Isso é importante dizer. Dói, mas não dói muito tempo. Então, você não fica lá 20 minutos naquela posição ruim, desconfortável, sem mexer, não. É rápido. Minutos, né? Posicionou pá, e ali fez as 4 e aí você vai embora tranquilo. Tá, e aí eu dependo muito da pessoa que está me orientando. Com certeza, né? Daquele da profissional técnica de radiologia. que está manipulando o aparelho, claro, para que seja realmente eficiente. Porque não é só chegar, fazer e ir embora. Não é, você imagina que de repente você vai lá dar uma encostadinha, bate uma foto, acabou. Não, realmente você precisa ser posicionada e elas são qualificadas para isso. Isso eu posso te garantir. Que a gente vai entrar atrás, desde a qualidade do exame, quando ele é feito, até todo atrás da tecnologia para a gente poder ir atrás do diagnóstico. Quando a gente fala muito para as pessoas, para as mulheres virem até o prédio da prevenção, dentro do Hospital de Câncer, um prédio, inclusive, que é lindíssimo. Rosa. Né? Que eu sou apaixonada pelo prédio, ele é todo decorado em rosa, lilás, em tons de rosa, né? Pink. Todas as vezes que a gente pede é por isso, né? É porque tem um cuidado especial no receber essa mulher, no acolher essa mulher. Porque também, além de tudo, tem mulher que tem vergonha de mostrar o peito. Isso, né? É uma das coisas que é apontada. Por que você não vai fazer seu exame de mamografia? Se o exame de mamografia está aqui, de graça, num prédio, como a Lu falou, um prédio bacana, um prédio para a mulher se sentir tranquila, se sentir acolhida, né? Por mulheres. Por mulheres. Esse exame é feito por mulheres, importante dizer aqui no Hospital de Câncer de Barretos, o exame é feito por mulheres. Por quê? Porque a mulher tem medo de chegar aqui. Né? A mulher tem medo do quê? De 2 coisas principais, de doer e tem medo do resultado. Então são 2 coisas que deixam a mulher muito apreensiva e ela acaba não vindo fazer o exame. Mas elas não vêm, a gente tem tentado cada vez mais sensibilizar, através inclusive de programas como esse, de programas onde a gente possa esclarecer a necessidade. Hoje, gente, é importante a gente falar, e eu não canso de me falar, a mamografia é o único exame capaz de detectar o câncer de mama numa fase onde ele nem sintoma ele deu, nem sentir nada você ainda tem. Porque a gente falava muito, há um tempo atrás, do autoexame, né? Se falava muito. Inclusive, até hoje vem embalagem de absorvente, produtos para mulher falando, faço o autoexame, né? Faço o autoexame. Mas quando a pessoa consegue detectar no autoexame, já é um sinal de alerta. Um pouco mais avançado. Gosto sempre de dizer, o câncer de mama tem cura em várias fases. Tudo vai depender do tratamento que vai ser necessário. Quanto mais tempo vai levar para se curar, mas ela tem cura. Então, gente, a gente tem que realmente vir antes dele aparecer como sintoma, como carocinho, né? Isso é o que a gente fala, mas eu vou esperar sentir, areinha, né? Vou esperar sentir para depois procurar, porque a maioria fala, não vou procurar. Não vou procurar porque eu vou encontrar. Não, a gente tem que ser ao contrário, a gente tem que ir atrás. A gente tem que fazer o exame com a regularidade necessária, na idade necessária, para você encontrar antes de que ele se mostre, de que ele apareça para você. Como é que é o exame, assim, quantos aparelhos tem hoje no Instituto de Prevenção e como é que é o acesso a esse exame? Aqui no departamento nós temos 3 equipamentos digitais. Tem fila? De espera? É. Não, se você quiser pegar o telefone agora e me ligar, com certeza vai ter a vaga para amanhã já. Tá? Porque o exame de rastreamento é um exame precioso para a gente. É um exame que a gente dê prioridade. Então, a gente tem várias vagas. A gente oferta mais vagas do que, infelizmente, tem a procura. Não que a gente fala, então você tem um tempo ocioso. Não, porque a gente sabe que o número de mulheres que tem para fazer exame é grande. Só que elas, infelizmente, não vêm. Tem horário noturno, inclusive. Tem horário noturno, que é um grande diferencial, né, Lu? Por quê? Porque mulheres trabalham. Graças a Deus, as mulheres trabalham. E elas precisam realmente não perder o dia e vir fazer o exame. São 2 coisas muito importantes. Tem que se cuidar e não deixar de trabalhar também. Então, hoje, um sucesso muito grande que trouxe até muitas mulheres para o nosso departamento foi o horário noturno, que a gente oferece a mamografia e também o Papa Nicolau. E de quebra tem um cafezinho, sempre tem um cafezinho. Sempre tem um lanchinho, aquelas mulheres, né? Exatamente, que vêm direto do serviço, né? Então, assim, esse carinho, gente, essa preocupação a gente tem também. Tem que esperar. Quando a gente faz uns exames, assim, comuns, mais usuais, por exemplo, como a radiografia mesmo, a gente espera. Aí eles olham, antigamente a minha mãe falava assim, olha a chapa, Isso. Vê se houve realmente o registro daquela fotografia do osso e tal. Aqui também é assim? Aqui também é assim. Isso acaba gerando até uma ansiedade, né? Porque depois que você faz o exame, ela fala, guarda um minutinho que nós vamos ver se deu tudo certo. E a maioria das vezes nós médicos estamos ali por trás, a gente já olha o exame para ver se precisa de algo a mais.
E algo a mais, o que que é? Apareceu uma calcificaçãozinha, aquela poeirinha, ou apareceu uma manchinha, a gente já tenta de vez, naquele mesmo momento, complementar. Aí é um exame que não é a mamografia só, é um complemento da mamografia, porque vai gerar mais incidências, mais posições, mais apertões, né? Mas a grande maioria, eu vou te contar que elas vão tranquilamente para casa sem essa necessidade de complemento. Mas isso que você falou é importante, ela precisa esperar, aguardar um pouquinho, viu que não tremeu, viu que a foto ficou bonita, aí vai para casa para poder esperar o laudo em casa. Tá, e não fica o dia todo, então? De jeito nenhum. Eu fico quanto tempo? Você pode aguardar algum tempo para você ser recepcionada. Depois que você fez a mamografia, que deve durar em torno de uns 10 minutos, mais ou menos, dentro de sala, entre tirar a roupa, colocar a roupa, você fica 10 aguardando minutos o processo inteiro, né? Tirar a blusa, tirar o sutiã. A técnica é conversar com você, fazer as perguntas necessárias para a gente poder dar um bom laudo. E daí você aguarda mais uns 5 minutinhos para ela poder liberar você. Então não tem aquela história assim, eu vou para lá e vou perder o dia inteiro dentro do hospital. Não, e hoje, inclusive, a gente está tentando trabalhar com horários marcados para que você não passe realmente o dia todo esperando, né? Chegou de manhã, vai ser atendida à sua tarde. A gente está tentando otimizar esse horário, otimizar o tempo dessa mulher, para que realmente seja atrativo, para que ela não encare a mamografia como sendo, além de dolorosa, além do medo e tudo mais, eu vou gastar o dia inteiro esperando. Mas eu tô achando mais rápido que no cabeleireiro. Não é? Viu? E muito mais Fazer rápido. a bendita sobrancelha que eu odeio, dá até pra perceber. A gente vai pro intervalo e volta já para falar principalmente para essas mulheres que têm esses receios e sobre a idade. Qual é a idade ideal para fazer o exame de mamografia? A gente volta já. Recentemente, as crianças da Unidade Infanto-Juvenil do Hospital de Câncer de Barretos receberam uma visita muito especial. Os super-heróis do grupo Heróis na Luta contra o Câncer Infantil da cidade paulista de Piracicaba, que trouxeram, além de seus incríveis uniformes, muita diversão. As crianças vibraram com a presença dos seus personagens preferidos. A idealizadora do projeto, Adriana Tayar, falou sobre a experiência de visitar o HCB. Bom, pra gente é uma alegria imensa estar no Hospital de Barretos, né, que é referência nacional em câncer infantil. E todos os heróis estão realizados. Hoje a gente está até emocionado de estar aqui, né? A gente está na estrada de voluntariado com crianças com câncer há 25 anos. E há 1 ano com os heróis, né? Então, para a gente estar aqui dentro do Hospital de Barretos é uma alegria imensa. A gente agradece profundamente a confiança no nosso trabalho, no nosso profissionalismo. Quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com muito amor, com um processo de humanização muito grande. Isso pra gente é o mais importante. É um grupo de pessoas que acredita no salvamento das crianças, na saúde das crianças, pela via do amor, pela via da generosidade, da gentileza, da compaixão, da música, né? Do olho no olho. E isso, um grande herói consegue fazer quando ele se coloca assim como cada uma das crianças desse hospital. Nós estamos muito emocionados e certos que será a primeira de muitas vezes que nós viremos aqui. Nós estamos de volta ao programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e já que o dia 5 de fevereiro foi instituído como o dia da mamografia, a gente trouxe a doutora Ana Paula Watanabe, vou resumir, para falar um pouquinho sobre esse exame. Doutora, quem que pode fazer mamografia? Qual a idade da mulher que é recomendado vir até o Instituto de Prevenção para fazer sua mamografia? Muito bem lembrada, Lu. Mulheres de 40 aos 69 anos. Essa é a faixa etária de interesse. É essa que a gente chama de mamografia de rastreamento.
O governo, vou fazer um parênteses, porque o governo fala a partir dos 50 aos 69 anos. Mas aqui nós, do Hospital de Câncer de Barretos e muitas outras entidades, apoiamos a mamografia numa fase mais precoce. Até pela elevada incidência que está começando a aparecer de um tempo para cá. Então, eu vou repetir, gente, de 40 a 69 anos, nós vamos fazer essas mulheres fazerem a mamografia dela. Quando? De 40 ao 49, nessa primeira fase, nessa primeira década, nós vamos fazer anualmente. Do 49, ou seja, dos 50 anos para frente até os 69 anos, a cada 2 anos. Mas o governo fala em 2 anos, né? O governo fala em 2 anos. Por isso, por quê? Porque ele preconiza só essa fase, mas depois dos 50, essa segunda fase, dos 50 aos 69 anos, que como nós também fazemos a cada 2 anos. O diferencial é realmente essa fase de 40 a 49, que a gente acaba pedindo para vir fazer anualmente. Tá, doutora, aí a pessoa que não tem 40 anos, mas tem a mãe que já teve câncer de mama, a avó, a tia, que tem um histórico na família. Certo. Eu imagino que essa mulher esteja apavorada. Exatamente. E aí ela fala, mas eu não posso fazer mamografia, o que eu faço da minha vida? Ótimo. Mulheres que têm familiares, a gente fala mulheres que se encontram num grupo de risco, né, de ter o câncer de mama. Quem são? Familiares que tiveram câncer de mama abaixo dos 50 anos e que esse familiar seja seu parente de primeiro grau, ou sua mãe, ou sua irmã, né? Tá, que tiveram câncer abaixo dos 50 anos. Quer dizer, não é só que não teve. Não é só o fato de ter tido um câncer de mama, não. Ou você, se você tiver um parente, homem, que tenha tido câncer de mama, também aumenta a sua chance de ter o câncer de mama também. Mas isso é importante falar aqui, não assustem, nossa, eu tive, então eu estou nesse grupo de risco, né? Eu vou ter. Não, você tem um fator de risco aumentado. Mas para você, nós temos um exame específico. Nós vamos puxar a mamografia 5 anos. Você vai fazer a mamografia com 35 anos, para a gente ter uma noção, para a gente estudar, é a mamografia de base. E depois nós vamos dar seguimento anual para você também. Existe um exame a mais para essas mulheres? Existem. Mulheres mais jovens que se encontram nesse caso de fatores de risco, vocês vão fazer ultrassom, vocês vão fazer exame físico, seu médico ginecologista vai estar de olho em você antecipadamente, vai estar te cuidando. Então não é só a mamografia que é o exame que vai te ajudar, não. O ultrassom nessa fase mais jovem ajuda e depois quando você realmente tiver comprovado que você tem alguma alteração genética, aí não basta só ser as mulheres que têm a familiar. Se você tiver uma alteração genética, você tem um risco maior ainda de ter o câncer de mama. Aí nós vamos cuidar de você com a ressonância, que é um exame mais sofisticado, um exame muito mais caro, mais demorado. Por isso que não é assim para toda a população que dá para fazer a ressonância. Então é para a população de alto risco, mesmo com alteração genética conhecida. Tá, doutora, eu vou falar da minha experiência, né? Eu já tenho mais de 40, obviamente. Opa. Eu esperei fazer 40, certo. Até com uma ansiedade, vou fazer a tal da mamografia. Aí fiz a mamografia, passou um tempo, me chamaram para fazer... complemento. O ultrassom? O ultrassom. Certo. Eu vim em pânico fazer esse bendito desse ultrassom. Isso é comum, isso é normal. E hoje eu já sei que é meio comum, se me chamam de volta, já perdi o medo, certo. Né? Porque não deu nenhuma alteração e tal. Ótimo. Mas isso é comum, chamar para fazer esse ultrassom depois? Eu vou dizer para vocês que nós temos um índice para isso. Nós temos uma porcentagem que às vezes chega a atingir 10% de todas as mulheres que fazem mamografia, às vezes 10% são chamadas. E quando a gente fala de são chamadas, o que acontece? O cabelo arrepia porque recebe uma ligação do Hospital de Câncer de Barretos. Você acabou de fazer um exame lá, então quer dizer, puxa, deu alterado, estou com problema, estou com câncer. Exatamente. As mulheres chegam realmente em pânico. Mas a gente tem trabalhado melhor essa ideia, porque eu peço sempre para a técnica de radiologia, já de antemão, depois do exame, avisar, olha, você pode ser chamado, não é que tem algum problema, não, é que você pode ter que fazer um complemento. Ou é um novo apertãozinho, porque às vezes pode ser que teu exame, naquele primeiro momento ninguém tenha detectado nada, a hora que vai para um exame mais detalhado, a hora que a gente vai analisar, vai dar o laudo, a gente de repente pede para fazer um complemento. Então desses 10% acabam sofrendo um pouquinho mais, porque a ansiedade aumenta até chegar para cá de novo no hospital, fazer o seu exame e a gente fala, olha, tá tudo bem, não era nada, ou era um cisto, ou era uma manchinha que já sumiu, então isso existe também. E o que o ultrassom vê
E o ultrassom é uma maquininha que vai passando, escaneando Muito mais mesmo, tranquila, né? O ultrassom vê que a mamografia não vê. E por que a mamografia dói e o ultrassom que não dói não é usado? E eu vou dizer para você, e por que não pode substituir um pelo outro? Não é essa sempre a pergunta? Então eu vou explicar. Que é muito mais tranquilo, é aquele Com negocinho certeza. geladinho e um scannerzinho. E aqui é ali. morno, aqui a gente esquenta até o gel, hein, gente? Olha, para não dizer que a gente tem um carinho enorme para vocês, mulheres. Então, o que acontece? A mamografia vê a poeira, que é a calcificação, né? Que a ultrassonografia não vê. E para a gente entender, por que então a gente não a poeirinha, deixa a poeirinha de ladão. A poeirinha é um tipo de tumor, é um tipo de apresentação do câncer de mama. Microtumor. Microcalcificaçõezinhas mesmo. Mas isso também não quer dizer que se você tiver uma calcificaçãozinha ou outra na sua mamografia, é porque tem câncer. Não, tem muitos tipos de calcificações, né? E a gente vai buscar especificamente um tipo muito pequenininho, muito diferente, que é a calcificação do câncer. Então, um dos pontos, eu não vejo isso e eu preciso ver. Então, se o ultrassom fosse feito no lugar da mamografia, já perderia um tipo de lesão. Outra coisa, o ultrassom, ele é um complemento. Ele é feito só depois que alguém tem alteração. E eu vejo nódulos, que a mamografia às vezes também vê como uma bolinha, mas a mamografia não tem como dizer para você se ela é de água, de cisto, do bem, ou se ela é sólida, de carninha, que a gente fala, né, de pedaço, que aí tem a chance de ser maligno. Mas outro porém também, nem todo nódulo também é maligno. A maioria deles é benigno e a gente maioria? A maioria dos nódulos sólidos são aqueles que vocês já escutaram falar, a vizinha falou, a prima falou, fibroadenomas, né? São os tumorezinhos benignos da mama, os mais comuns e que mulheres jovens, meninas têm, muito comum ter. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. Será que é cisto ou será que é sólido? O ultrassom que vai ajudar a dar essa diferença, tá certo? Então, uma coisa é uma coisa, ou seja, a mamografia é usada para todo mundo e ela peneira, ela seleciona as mulheres que precisam fazer um segundo exame complementar, que é um índice de 10% apenas. Exatamente. Tá. Eu caí nos 10%. Depois então, também caí uma vez só. Depois na todo outra mundo já vez já sabia não tive que fazer mais. Porque a gente tem que comparar esses exames. E por isso que a gente fala, tem que vir com a periodicidade certa. Porque a gente compara um exame com o outro para ver se apareceu alguma pequena lesãozinha. Que não tinha na anterior. Tá certo? Então também isso é o pulo do gato da comparação e da necessidade de fazer com a periodicidade correta. Doutora, e as siliconadas, que são cada vez número maior? A gente está vendo menina. E agora no carnaval, menina então? de 15 anos colocando silicone. Essa menina vai ter que tomar um cuidado especial lá na frente. Quem já colocou silicone há um bom tempo? Como é que faz mamografia em siliconada? Uma coisa muito importante, gente. O silicone não impede da gente fazer a mamografia. A mamografia, o aparelho de mamografia não vai estourar, não vai fazer estourar o seu silicone. Por quê? Porque não vai chegar lá e fazer com aquele apertão bruto. É um breve apertão, né, escalonado, a gente fala. Então, a técnica de radiologia já sabe que tem que tomar um cuidado danado para quem tem o silicone, para apertar com delicadeza e conseguir fazer o exame de uma maneira adequada. O que é importante? Você não vai fazer só 4 incidências, não vai apertar 4 vezes, vai apertar 8 vezes. Porque eu tenho que tirar o silicone da frente para a gente poder enxergar propriamente a glândula que eu quero analisar se tem ou não tumor, um nódulo, uma calcificação, porventura que apareça. Então, você vai ter 8 vezes que dá uma apertadinha na mama. E essas meninas mais jovens que têm esse costume, acabou indo, né, nessa moda de colocar o silicone tão precocemente, ela vai ter que tomar cuidado de fazer o controle com ultrassom. Então, como a mulher jovem também vai ter que tomar cuidado, vai fazer seu ultrassom de rotina para saber se está tudo bem com a prótese. Mesmo porque a prótese ela precisa ser trocada de tempos em tempos, hoje que é uma coisa que ninguém fala, então, né? E hoje em dia nós temos um material, na verdade, Lu, isso a gente falava, 10 anos tem que trocar, mas hoje o material e a tecnologia mudou e muitas vezes a mulher só vai precisar trocar se realmente a mama da mulher começar a modificar de forma por conta da prótese, porque a prótese pode endurecer, né? Ela encapsula, a gente fala, ela faz fibrose. Nesses casos, então, e aí ela tem dói. Que acompanhar, né? Tem, de qualquer maneira tem que acompanhar. Então, hoje em dia a gente fala, não necessariamente vai trocar, tá? Mas muitas tecnologias hoje em dia vêm para isso, para não trocar mais a prótese de silicone. Tem alguém que não possa fazer mamografia? Tem alguma contraindicação em algum caso? Não existem contraindicações absolutas. A gente só pede que tome muita atenção, muito cuidado com a questão da menstruação. Se você tiver com a menstruação atrasada ou com suspeita de gravidez,
essa é a única mulher que não vai fazer a mamografia naquele momento. Depois ela vai menstruar, vai esperar vir a menstruação direitinho e vai fazer. E até relacionado à menstruação, a gente fala, venha depois da menstruação, porque a mama está mais tranquila, ela não está tão dolorida para levar um apertão que é necessário. É, porque tem isso também, a TPM dói mais. Dói mais, isso é natural, às vezes até andando de carro, até apertando, levando um apertãozinho do namorado, não dói? Não dói? Então, assim, essa mama tem que estar mais tranquila do ponto de vista de sensibilidade. Uhum. Doutora, a gente vai para o intervalo e volta já já. Tem mais Ok. coisas para falar sobre mamografia, sobre suspeita de câncer, sobre prevenção, sobre vida, principalmente. A gente volta já já. A unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos possui um departamento de almoxarifado responsável por toda a logística de mercadorias e por minimizar as perdas de estoques dos setores. O setor possui uma atuação bem ampla, atendendo à demanda das unidades de Jales e Fernandópolis. Nós voltamos, programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, e hoje nós estamos falando especificamente de um exame que salva vidas, que é a mamografia. É muito comum a gente falar desse exame na época de outubro, por causa do Outubro Rosa. Doutora Ana Paula, inclusive, é uma das pessoas que começou esse movimento em Barretos do Outubro Rosa. Foi até premiada por isso já, isso né? mesmo, verdade. Doutora? 2 prêmios. Porque é verdade, salva vidas. Eu não estou exagerando quando eu falo isso. Não está exagerando. Se você falar para mim, existe outra ferramenta que a gente possa, de uma maneira tão efetiva, ir atrás dessa redução da mortalidade do câncer de mama? Não. Ela tem que ser feita através do exame de mamografia. É a única maneira que a gente tem de reduzir a chance do câncer aparecer e também de melhorar a sobrevida dessa mulher. Por quê? Porque o diagnóstico precoce vem daí, né? Vem da realização da mamografia. Então, hoje eu não tenho dúvidas. Ele é o único exame capaz de detectar o câncer de mama e aí a gente conseguir todos os benefícios. A gente fala diagnóstico precoce muito. Uhum. A gente bate muito nessa expressão, nessas duas palavrinhas. Agora, tem uma palavra que acompanha essa expressão que a gente não fala tanto, que é cura. Certo. O índice de cura é grande, doutora? É muito. Se eu falar para você que é mais de 95%, eu não vou mentir. De cura De completa. cura completa. Da pessoa levar, a mulher levar alta e levar uma vida saudável e Tranquilamente. grande. Tranquilamente, ter a gente fala. uma vida grande. Uma vida grande, uma vida com filhos. Eu já tive mulheres com diagnóstico de câncer, jovens, e que nós tivemos todo o cuidado para protegê-la, para ter realmente essa prole, esses filhos. E ela continua a vida dela normal, gente. Ela, graças a Deus, ela continua o seu casamento normal, ela volta para dentro da sua família, né, de uma maneira saudável. Mas para isso, é claro, você fala para mim, mas eu vi minha vizinha, ela morreu em poucos tempos, mas o câncer dela não estava avançado? Era precoce? Não, Não era é. precoce, porque assim, eu precoce. falo de 95% de chance, mais de 95% de chance, para aquelas mulheres que têm o diagnóstico numa fase muito inicial. Numa fase onde eu ainda não tenho sintomas no meu restante do meu corpo, né? O câncer não avançou, ele só está aqui na mama e pequenininho. Então, é importante fazer o exame por isso. É muito importante exatamente por isso. Tá. Aí, teve uma hora na nossa entrevista que você falou assim, inclusive se a mulher tem algum caso de homem na família que teve câncer de mama. Certo. A gente fala câncer de mama, a gente pensa só em mulher. Só em mulher. O outubro é rosa, inclusive. Exato. O prédio é rosa, é tudo rosa. Homem tem câncer de mama? Homem tem câncer de mama também. E aí os homens começam a palpar a mama também, é o exame físico que a gente fala. Porque é a única maneira daí, porque não existe rastreamento para o homem. Não vou falar para você não que tem mamógrafo de homem. Não, e a máquina é a mesma. Quando o homem precisa fazer a mamografia, ele faz? Ele faz. Mas aí ele já vem como? Como suspeita de alguma coisa que ele possa ter. E eu já vou tentar deixar vocês mais tranquilos. O câncer de mama de homem existe, mas a maioria das coisas que o homem sente no mamar é uma glândula que o homem acaba produzindo por N motivos, ou porque ficou velhinho, ou porque e falta o hormônio para equilibrar e aí começa a proliferar a glândula, ou porque está tomando algum remédio para o coração, para tireoide, alguma outra coisa que estimula a glândula, ou porque é o rapazinho que teve aqueles distúrbios de hormônio e ele também começa a palpar. Isso se chama ginecomastia. É uma doença benigna e que se às vezes for por causa de remédio a gente tira, ou às vezes até precisa de cirurgia, mas é benigno, tá bem? Mas o homem tem câncer de mama numa pequena porcentagem,
Menos de 2% dos casos. É muito É raro, muito digamos raro assim. de acontecer, E né? da mulher, qual que é a porcentagem? A mulher tem chance de ter esse câncer de mama de até 50%. 50%? Quando tem família com câncer, familiar positivo, tá certo? Então a gente tem que começar a pensar, a mulher do dia a dia, ela tem câncer de mama, ela pode, 1 em cada 4 mulheres podem ter esse câncer de mama, né? Mas isso aumenta quando? Quando ela tem alguma familiar com aqueles casos específicos, abaixo dos 50 anos, de mulher de primeiro grau e tudo mais. E por que depois dos 40? Porque é a época que mais vai aparecer. Existem chances e períodos, né? Então, assim, quando eu vou ter maior chance de ter o meu câncer de mama? Tomara que ninguém tenha, mas quem tiver tem a maior chance depois dos 50 anos. Uhum. E você fala, então por que antes dos 40, aos 40? Porque a gente tenta detectar alguma lesão que possa sinalizar que você vai ter a chance de ter o câncer de mama. Tá, essa lesão é uma lesão espontânea? Ou tem alguma coisa que eu faça na minha vida que pode vir a causar uma lesão? Os fatores de risco, a gente começa desde genéricos. Uso de bebida alcoólica, cigarro, que o cigarro não tenha dúvida, gente, não só para o câncer de mama, né? Mas o cigarro está muito relacionado. Uso muito de carnes vermelhas, né? Então a gente fala para também reduzir. Isso já é comprovado? Isso já é. A gente fala, né, as experiências são feitas e tudo mais. Diferente quando eles falam sutiã de aro. Lembra aquela história que tinha sutiã de aro dá câncer? Não, não dá. Desodorante antitranspirante dá câncer? Não, gente, não tem nada comprovado que dá câncer. Anticoncepcional? Anticoncepcional também não. Assim, eu vou dizer pra você, existem casos onde a mulher teve essa história de anticoncepcional de muito tempo, tudo mais, uso prolongado, mas nada comprovado, nada comprovado. Então a gente fala, use com parcimônia, use com orientação médica, mesma coisa da reposição de hormônio, que mais até do anticoncepcional, a reposição de hormônio tem mais chance de estar relacionado ao câncer do que propriamente o anticoncepcional. Então ele, depois que você fez todos os seus exames e que você comprovadamente precisa de usar o hormônio, você vai usar. Por quê? Porque o médico já autorizou, ele já viu que seus exames estão normais, né? E ele vai continuar te acompanhando. Então, são fatores que existem como risco, fatores que existem como risco. Você sabia que se a gente ir para a academia, fazer um exercício físico, não só melhora a parte cardíaca, cardiovascular, pressão, o estresse, mas o câncer de mama também dizem que reduz a chance da gente ter? Exercícios constantes, né? É por causa do quê? Por causa de gordurinhas que a gente fala. A mulher acaba acumulando gordura muito nessa cintura. E aí o hormônio, ele tem uma transformação de hormônio na parte periférica da gordura. E a gente tem um risco aumentado. Então, eles usam muito desses jogos de hormônio, de risco, isso existe mesmo. Mas especificamente... A cerveja e o churrasco do final de semana, então, uma coisa fica muito... só no final de semana de vez em quando. Exatamente. A gente fala assim, mulher, ela tem que reduzir cada vez mais o uso da bebida alcoólica. O cigarro nem digo. Eliminar mesmo, né? De vez, exato. Tá. Doutora, fora isso, tem alguma coisa que eu possa fazer, assim, para evitar... além da academia, além do buscar métodos saudáveis, né, de alimentação, de vida, tem mais alguma coisa? Porque tem mulheres que eu vejo que entram já assim, em parafuso a partir dos 25, 30 anos. Lu, não existe a fórmula mágica para a gente evitar o câncer de mama. Por isso mesmo que a gente só fala do exame que pode diagnosticá-lo. A gente fala de uma maneira genérica, tudo isso que a gente já comentou, todos os fatores que podem te afastar do câncer de mama ou te deixar mais... E quando a gente traz um cardiologista, ele vai falar... A receita do bolo é a mesma para não ter problemas do coração. Exato. Quando a gente traz o reumatologista, a receita do bolo é a mesma para não ter problemas das articulações e por aí vai. Você sabe que buscar a saúde tem um caminho, né? E, na verdade, não tem muito o que afastar disso. E, doutora, agora, em relação ao tratamento. Certo. A senhora falou no índice de cura de 95% com o diagnóstico precoce, que é altíssimo, né? Certo. Mas o tratamento para esse diagnóstico precoce, ele é tão radical quanto? Quer dizer, a mulher vai ficar sem a mama de fato, vai ter que passar pela quimioterapia, vai ter que cair o cabelo, usar os lenços, as perucas. Como é que é isso? Isso existe, isso é uma verdade, é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia aqui no hospital, mas para as pacientes que têm o câncer invasivo, que tem o câncer que é um tipo de câncer onde ele deixou de ficar só localizado naquele nódulinho, naquela calcificação. Ele já andou um pouquinho mais em termos de célula, tá? Eu não estou dizendo que é na metástase, não é isso não. É o tipo de, como é que ele já avançou dentro da mama. Então, os carcinomas in situ, que é aquele que está localizado na mama, eles não vão precisar de quimioterapia.
Eu estou tentando diagnosticar esses tipos de câncerzinhos iniciais. Mas o câncer invasivo, ele também pode ser pequeno. Ele também pode ter menos de um centímetro e ele necessita da quimioterapia. Às vezes ele necessita também da radioterapia, de fazer aquelas sessões de radioterapia. Então, mulheres que vão ter que se submeter à quimioterapia podem ter um tumorzinho pequenininho, como também pode ter um tumor grandão. Essas que têm um tumor grandão, elas podem inverter, né? Faz a quimioterapia antes e depois faz a cirurgia para a gente tentar diminuir aí esse tumor antes de operar. Então, nem toda mulher vai ter que cair cabelo, nem toda mulher. Mas a maioria das mulheres que acabam diagnosticando câncer, mesmo que inicial, acabam fazendo a quimio, né? Mas a cirurgia, eu não tenho necessidade, às vezes, de tirar toda a mama, às vezes eu tiro só uma pequena porcentagem da mama, um pedacinho da mama, né? Um quadrante, como a gente diz. Mas a gente consegue preservar. Hoje em dia tem a oncoplástica, que é um termo hoje muito usado, que é a busca de fazer a cirurgia da mama, tratando do câncer, mas tentando manter o quê? A estética da mulher. Tentando melhorar essa autoestima. Mesmo que seja com uma prótese. Agora, doutora, é importante dizer que cada caso é um caso. Cada caso não é porque ela vai fazer a quimio, o cabelo vai cair, que o tempo de vida dela vai diminuir. De jeito nenhum. Não é porque ela não vai fazer isso, que em compensação nunca vai voltar. O acompanhamento é importante, cada caso é um caso. O acompanhamento é o mais importante depois do diagnóstico, né? É uma particularidade, ou seja, o tratamento é personalizado e não é porque você teve que fazer a quimioterapia que sua chance diminuiu abaixo desses 95% que eu estou te dizendo, né, de cura. Porque ele faz parte de uma fase do tratamento. Depois o resto da sua, para poder garantir a tranquilidade o resto da vida. Tá. Eu vou pro intervalo, a gente vai pro intervalinho. Eu quero saber se mulheres que fizeram quimioterapia podem ter filhos. Tá bem. A gente volta. Se você tem essa curiosidade, daqui a 1 minuto a gente está de volta. Câncer de boca são lesões que acometem a cavidade oral, né, bucal, principalmente de indivíduos, homens ou mulheres acima de 40 anos, que fumam ou bebam, ou têm abandonado esse hábito até 10 anos. Então, o diagnóstico, ele é visual, no início, né, são lesões, manchas brancas ou vermelhas, ou úlceras também, que não melhora até 21 dias, tá? É principalmente encontrada em fumantes e alcoólatras, tá? E como o diagnóstico é feito através de uma biópsia, tá? A gente tira um pedacinho da área, né, da lesão e mandado para histopatológico. E após o diagnóstico, esse paciente é encaminhado para o departamento de cabeça e pescoço, onde vai ser definido o tratamento lá, que pode ser cirúrgico, químio ou radioterapia, ou as 3 juntos, concomitantes. A prevenção é abandonar o fumo e o álcool, né? E tá fazendo os exames periódicos aí, principalmente no grupo de risco. E o indivíduo em casa também tem o hábito de ter uma boa higiene, né? Uma boa higiene bucal. E está sempre fazendo autoexame. E qualquer alteração está procurando um profissional para avaliação. Nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje a gente está falando de mamografia, do exame em si, porque dia 5 de fevereiro foi instituído como dia da mamografia. E a gente está falando de tratamento também, no caso das mulheres que têm câncer. Doutora Ana Paula, acontece que hoje em dia cada vez mais mulheres deixam para ter filhos depois de terem uma condição financeira mais estável, depois de terem a sua carreira profissional já de uma maneira mais estabilizada e acabam tendo filhos depois dos 40 anos, 35, 40, às vezes até depois. Quando uma mulher passa por um tratamento de câncer, ela faz uma quimioterapia, ela obtém a cura, certo, ela pode ter filho mesmo tendo feito um tratamento desse? Isso precisa ser tratado antes, isso precisa ser conversado muito claramente antes. Porque depois de uma quimioterapia, a mulher pode voltar a menstruar, ela pode. Mas nem toda mulher volta a menstruar depois da quimioterapia. Então a gente tem que conversar sempre em equipe, o oncologista ele vai
vai ter conhecimento desse desejo da mulher ter filhos, né, depois do tratamento, e ele vai preservar. Como? Hoje em dia existem muitos métodos que é usado para a mulher tentar ter filho normalmente, né? A fertilização in vitro, congelar os óvulos ou mesmo propriamente o embrião. Isso vai ser conversado. Então isso tem uma decisão a ser tomada. Tem que ter uma decisão antes, isso. Para você preservar o seu ovário, a sua possibilidade de ter filhos. Por quê? Porque você, depois de uma quimioterapia, realmente, muitas mulheres não menstruam mais, né? Impossível não é, então? Impossível não é. E a gente precisa até conversar muito claramente que se você quer ter filho, você tenha que conversar antes do seu tratamento, do seu início, para que isso torne realidade. Tá, doutora, essa história do conversar, do receber, do acolher, eu imagino que na sua rotina de trabalho faça parte o fato de sentar com as mulheres e falar, olha, a gente encontrou um nódulo, pode ser um câncer. Como é que eu preparo para isso tudo? Até da recepção do centro de prevenção. A ideologia, a filosofia do hospital vem muito de encontro com isso. Por quê? Porque a gente precisa encarar o sorriso como um tratamento. Faz parte, é uma dose do seu tratamento, você ser bem acolhido, você ser recebido. Então, um diferencial que hoje ocupa muito a carinha do hospital é você receber o sorriso desde a recepcionista, desde a moça que está limpando, da médica, da técnica que está fazendo o seu exame. Ou seja, você passa por uma série de sorrisos, não é? De acolhimentos. Então, isso é o mais importante para você ter uma tranquilidade dessa pessoa. Você chegar muito próxima da pessoa para você criar um vínculo, um compromisso, um comprometimento de que você está causando um bem. Porque você está cuidando, né? Para você se sentir cuidada mesmo. E quando você tem essa necessidade de falar para ela que você, olha, encontrei um nódulo, que ele não tem como agora neste momento a gente saber se é um câncer de mama ou não, mas a gente precisa, por exemplo, uma biópsia, né? Eu preciso oferecer um exame a mais, um pouco mais invasivo para dar o diagnóstico, aí ela não vai se assustar tanto. Por quê? Porque ela está tão tranquila, está tão confiante daquele ambiente, que aquilo vai ser mais uma fase dos seus exames que você vai estar fazendo. E o Hospital de Câncer de Barretos teve até uma repercussão aí na mídia, implantou alguns diferenciais no seu exame de mamografia. Um deles é colocar som, cheiro numa sala, porque o mamógrafo, realmente, ele é um robozão grandão, ele é frio, ele não conversa com a gente. Não conversa. Então, houve essa tentativa aí de humanizar. Isso teve resultado? Teve. Nós fizemos uma pesquisa, né? Nós rodamos uma pesquisa com as mulheres que fizeram a mamografia nessa sala, que a gente chama de sala humanizada, né? É uma mamografia que você vai ser recepcionada de uma maneira diferente, você vai ser acolhida por um som já ambiente. Isso tudo tentando o quê? Diminuir a ansiedade que causa este exame. E aí você vai acalmando, vai vendo mensagens que você pode ter a cura se você diagnosticar, vai vendo um som bonito, vai escutando um som bonito, aliás, vai vendo uma imagem bonita, tudo voltado para a natureza, para tentar te tranquilizar. E você pode escolher o ambiente que você quer fazer sua mamografia. Então, antes de você ver o mamógrafo, todo robô, como você chamou, todo impessoal, você vai escolher, olha, eu quero fazer num jardim. E aí, a hora que abrir a sala para você, como realmente uma mágica, você vai ter estímulos outros, olfativos, né, olfatórios, de audição e de visão, que vão tentar trabalhar com você essa ansiedade, para que durante o exame você esteja, vamos dizer assim, distraído até certo ponto com outras coisas e que aquele momento daquela mamografia passou assim, ó, mais rapidamente. Mas eu não vou negar para você, o aparelho continua lá, o exame continua lá, ele vai ser feito. Que ele é o mais Só que de uma importante maneira mesmo. muito mais otimizada, muito mais acolhedora. Doutora, e a gente tem uma novidade no hospital agora, que é a mamografia com contraste. Isso. A gente já tinha falado da analógica, que evoluiu para digital. Isso mesmo. A mamografia do hospital já é digital e Já agora é. ela tem contraste. O que é isso? O contraste, ele é uma tecnologia que vem para agregar. Vocês já escutaram falar da ressonância, eu mesma já falei da ressonância. A ressonância é um exame que é demorado, é caro, porque o aparelho é caro, né? E ele não é para toda a população, assim, como assim, vamos fazer para todo mundo. Não dá, eu não tenho como fazer isso. Não só pelo preço, mas pelo tempo que a gente gasta, né? Então, a mamografia continua sendo o mais efetivo. E para isso, para aquelas pessoas que têm uma clínica ou para aquela cidade pequena, a gente está tentando ver uma tecnologia que seja
comparável. Então, as pesquisas estão tentando parear a mamografia com contraste com a ressonância, para ver se ela, através do contraste, se a gente enxerga um nódulo que, porventura, o parênquima da mama densa, da mama jovem, que muitas mulheres têm, ele está encobrindo, ele está funcionando como se fosse um tapete, né? E aí não mostra direito. Então, hoje a mamografia com contraste é um passo a mais da tecnologia, que a gente está agregando no nosso dia a dia para também mulheres que têm a indicação correta e que ela vai fazer parte de uma avaliação também contra o câncer de mama. Mas o que muda para mim, que estou Pra fazendo você, o exame? Nada? Se você não tiver uma indicação de fazer a mamografia com contraste, você vai fazer a sua mamografia normal. Quando depois a gente avaliar, né, na hora do laudo, essa mulher tem uma queixa de um nódulo, né? Queixa de um nódulo que não está aparecendo na mamografia, eu não vi nada, a mamografia está normal, vamos fazer esse complemento, vamos fazer então a mamografia com contraste. Ou se e é diferente o método? Você vai passar pelo mesmo aparelho, vai fazer a mesma incidência necessária, as 4 incidências básicas, só que você vai injetar o contraste como a tomografia, como a urografia excretora, é o mesmo contraste que você vai usar. Então ele acaba sendo um exame um pouco mais invasivo, pelo fato de ter pegar uma veia, né, colocar um remedinho dentro para correr, e aí você vai fazer a mamografia de rotina normal. É a mesma coisa, a mesma tecnologia. Tá. Doutora, tem muita coisa ainda para se dizer, mas a gente tem tempo. Um tempo, né? O programa tem um tempo. Mas eu quero dedicar esse finzinho do programa a incentivar as mulheres a procurarem a prevenção e a mamografia como forma de prevenção. Claro. A mulher que está em casa assistiu tudo, suponhamos que ela tenha assistido tudo, ou que está pegando agora no finzinho, mas tem medo de fazer o exame. O que a senhora diz para essa mulher? Olha, você tem que tentar, é uma das barreiras mais comuns, então vamos vencer, vamos junto com a nossa equipe vencer esse medo da dor do exame e da ansiedade do resultado, né? Você venha, por quê? Porque é a única maneira, você tem que ter isso como responsabilidade. Você é responsável por a gente tentar te ajudar para diagnosticar ou afastar de vez o câncer de mama na sua vida. E não é porque veio que vai aparecer, de né? maneira nenhuma. Lembra que eu falei, gente, a sua chance de ter câncer de mama é pequena, né? Mas dentro dessa pequenez, existem muitos casos que hoje em dia a gente ouve falar, então isso torna-se grande. Mas não é porque você veio, fez o exame, é que o tumor vai estar lá, ou não. Eu vou te dar a chance de você ir para casa tranquila. Por quê? Porque é este mesmo exame que vai mostrar para você que você não tem nada, que você está sadia. No prédio da prevenção, essa mulher, ela tem contato com outras mulheres que estão em tratamento? Existem uns horários específicos que a gente deixa dedicado para a fase do rastreamento. Então, os períodos que são as mulheres de rastreamento são mulheres que estão em fase só mesmo de exames de rotina, exames de acompanhamento, né? Mas você pode, de repente, esbarrar sim com uma mulher em tratamento e até escutar dela a importância que foi a mamografia na vida dela. Que é mais um depoimento para reforçar essa importância. Exato. Doutora, para terminar, como é que eu faço? Estou lá em casa, eu quero fazer o exame. O que eu tenho que fazer? Você pega o seu telefone e liga 3321-6626. Vai marcar seu exame de mamografia. Porque hoje a gente tem batido muito. Vamos marcar para a gente respeitar o horário. E você não passar o dia inteiro aqui. Quer fazer à noite? Dá para fazer à noite. Às quartas-feiras noturnas. A gente funciona das 6h30 da tarde, né, da noite já, até as 9 horas da noite. Tá bem? Para colher também o Papa Nicolau. Tenha sempre em mãos o seu CPF, seu cartão SUS, seu RG e um comprovante de endereço para que quando você venha para cá para fazer o exame seja muito mais rápido fazer todo o processo de burocracia. Não paga nada. O mais importante, nem muito o café. lembrado, não paga nada nem o café, hein, gente. Tudo de graça, tudo pelo SUS, com a maior qualidade, maior tecnologia possível que existe hoje no mundo inteiro. Doutora, vamos dizer assim, até outubro, né? Até outubro, no Outubro Rosa. A gente vai voltar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto que salva a vida das pessoas. Por isso, mamografia, prevenção, essa é a nossa meta com o programa também. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, gente. Um grande abraço. Acompanhe-nos pelas redes sociais, pelo site hcancerbarretos.com.br e a gente volta no próximo programa. Até lá. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidada a Paula Pastrez, ela que está fazendo o seu mestrado aqui na Fundação Pio XII, em um assunto bastante interessante que é HPV em câncer de esôfago. Olá, Paula, como vai? Tudo bem? Olá,
Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui podendo contar um pouco do meu trabalho para vocês. Paulo, eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante em que você está avaliando a presença do HPV no câncer de esôfago, né? Primeira coisa, o que é HPV, Paula? O HPV ele é um vírus que ele infecta, ele está sendo responsável principalmente por causar câncer em regiões genitais e atualmente também tem muitos estudos mostrando a presença dele em câncer de cabeça e pescoço e nesse nosso estudo a gente está tentando ver a presença dele no esôfago. Quer dizer, esse vírus é capaz de provocar câncer na região genital. Que tipo de câncer, por exemplo? Sim. Por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer anal. Esses tipos de tumores, então, são provocados por esse vírus, é isso? No caso do câncer de colo de útero, cerca de 90%, até mais de 90%, é causado pelo vírus do HPV. E agora, descobriu-se que ele também pode provocar, eu ouvi falar de câncer de cabeça e pescoço, né? E também câncer de esôfago. Conta pra gente um pouquinho essa relação aí do câncer de esôfago com o HPV. Quando é que apareceu? Como é que é essa história? O HPV no esôfago, ele surgiu, a primeira visualização dele no esôfago foi no início dos anos 80 por um pesquisador finlandês, que ele, estudando o esôfago, viu algumas características nessa região que eram semelhantes daquelas encontradas em câncer cervical. A partir de então, veio acontecendo vários estudos em busca de elucidar melhor esse papel do HPV no câncer de esôfago. E acredita-se que essa principal relação dele no esôfago seja causada por hábitos sexuais orais, de relação sexual oral, principalmente. Eu sabia que o câncer de esôfago estava relacionado com o consumo de álcool, né? Mas em relação ao HPV é uma coisa nova. Sim, é uma coisa nova que no Brasil ainda não tem nada muito claro, tem vários estudos, mas ainda é muito controverso esse papel do HPV no esôfago. E como é que é o seu estudo? Conta pra gente um pouquinho. O que você está fazendo, como é que é? Primeiramente, nós coletamos material de endoscopia de pacientes que vêm para o hospital com suspeita de câncer de esôfago. Então, eles vêm para fazer uma endoscopia, coletar biópsia para comprovar esse diagnóstico. Nós convidamos esses pacientes a participar do estudo, explicamos a eles o objetivo desse estudo e, além disso, a gente faz uma entrevista com eles perguntando sobre os principais hábitos de vida, alimentação, hábitos sexuais também. E aí os pacientes que aceitarem participar, eles assinam um termo de consentimento autorizando a gente usar esse material e a gente pega esse material que é coletado na endoscopia e traz para o laboratório para analisar. Você acha que de alguma forma o seu estudo vai contribuir com os pacientes que têm câncer de esôfago? Eu acredito que sim, porque essa etiologia do câncer de esôfago ela é muito variada, muito controversa ainda. Então, encontrando essa relação com o HPV, eu acredito que o tratamento pode ser mais direcionado para o vírus, né, para o HPV, e também pode melhorar na qualidade de vida durante o tratamento desses pacientes. Ok, Paula, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo ciência para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.